Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 4. Amém? Mateus capítulo 4. Alguém tem uma Bíblia aí para conhecer? A irmã que está nos visitando? Qual é seu nome? Célia. Você já frequenta alguma igreja evangélica? Já? Amém. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Amém? A igreja concorda? Amém. Então diga a ela aí. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Somos a igreja do Senhor aqui na terra e você faz parte dela. Em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 4, verso de número 18 ao 22. E diz assim a palavra de Deus: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançaram a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco de seu pai Zebedeu, consertando suas redes. E chamou-os eles, e deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade de estar, Senhor Deus, na tua casa. Assim como diz a tua palavra, Senhor, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outros. Porque aqui temos a certeza que somos abençoados. Porque aqui temos a certeza que o Senhor está nos guardando, nos livrando. O Senhor está preparando a nossa semana. E te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas. Pedimos, fale conosco através da tua palavra. E que a tua palavra vá, Senhor Deus, e produza um resultado, um fruto que agrade o teu coração. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, ontem nós vimos um pouco sobre o chamado dos seus discípulos, o chamado dos discípulos de Cristo. E o Senhor, nós vemos que Jesus, depois do seu batismo e tentação, ele inicia o seu ministério. E ele chama ali alguns homens, alguns discípulos, para que pudessem aprender com ele e mais para frente dar continuidade à grande missão que ele iria fazer. Discípulo significa... Como? Aluno. Discípulo é aluno, né? Um aluno. Eles aprendiam com o mestre, para depois um dia também se tornarem mestre, assim como se fez. E Jesus, irmãos, poderia ter feito tudo sozinho? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Jesus, ele poderia ter feito tudo sozinho? Poderia. Jesus, ele poderia ter mudado o mundo inteiro sem a ajuda de ninguém? Ele poderia? Poderia. Mas uma coisa extraordinária, magnífica que eu vejo no Evangelho é que ele fez questão de chamar o homem para participar dessa missão. Ele não quis fazer tudo sozinho. Eu vejo que até no Gênesis capítulo 1, quando Deus ele cria todas as coisas, aí lá no verso de número 26 do capítulo 1 ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ali o homem foi criado. E a Bíblia diz que Deus chega ao homem e diz: olha, você vai cuidar dessa terra. Você vai dar nome a animais, as plantas, tudo está em seu domínio. E aí também eu vejo a participação do homem em Gênesis. Então eu vejo que Deus ele nunca quis fazer tudo sozinho. Porque ele quis que o homem participasse, para que o homem fizesse parte da sua grande comissão, da sua grande missão que ele tem aqui na terra, de fazer parte verdadeiramente do reino. Se você for ver, a maioria dos reinados que houveram, os príncipes, eles sempre agiam em algo dentro do reinado. Eles não ficavam ali
ali parados esperando o pai morrer para assumir o lugar de rei. Eles tinham uma obrigação, então eles também trabalhavam em prol do reino, para que o reino crescesse. E assim também é Deus. Ele conta conosco, Ele conta com o homem, Ele conta com o ser humano, para que faça com que a obra dele tenha continuidade. E o mais interessante de tudo é que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 9, ele diz: tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Deus ele promete uma coroa para aqueles que perseveram, para aqueles que trabalham para Ele. Então a Bíblia diz que Deus ele chama pessoas. Aqui no versículo de número 18, a Bíblia diz que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu ali 2 irmãos lançando a sua rede, porque eles eram pescadores. Irmãos, dentre muitas pessoas que estavam ali naquele dia, 2 se destacaram. 2 se destacaram. Isso aqui me chama muito a atenção, porque a Bíblia diz que Jesus ele estava andando ao lago, ao lado daquele lago. E ali a Bíblia diz que de repente ele observa 2 pessoas que se destacaram dentre a multidão. Os outros já haviam desistido, os outros já haviam ali guardado suas redes, guardado seus barcos, mas a Bíblia diz que Pedro e André estavam ali lançando a sua rede ao mar, porque eles eram pescadores. Aí eu vejo que os outros já tinham desistido, mas aqueles 2 estavam insistindo, porque eu acredito que eles pensavam: se eu jogar mais uma vez, quem sabe vai dar certo. Eles se destacaram pela sua insistência. Aí aqui, irmãos, eu vejo uma coisa muito importante. Enquanto todos estavam fora da água, eles estavam ali lançando a sua rede, tentando até o último momento. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes a minha insistência para com Deus vai me tornar um discípulo. A minha insistência para com Deus vai chamar a atenção dele. Porque se eu não faço nada, se eu não me destaco no meio das pessoas, no meio da multidão, eu nunca vou conseguir chamar a atenção de Deus. Mas quando eu insisto, quando eu tento mais uma vez, o Senhor ele olha para mim de forma diferente. O que eu acho incrível é que muitas pessoas querem se destacar na presença do Senhor, mas também não querem fazer nada. Quantas pessoas nós conversamos e as pessoas elas mesmas dizem: nós precisamos nos entregar mais, nós precisamos nos render mais, porque eu quero ser usado por Deus, que eu quero fazer a obra de Deus, que eu quero fazer isso, mas não se esforce em nada, não insiste em nada, nem em vir à casa de Deus vem. E como que Deus vai usar a tua vida? Se você não ora, se você não busca o Senhor, se você não lê a sua palavra, se você não frequenta a casa do Senhor, como que você vai querer ser usado por Deus? Como, irmãos? É impossível. É impossível. Deus usa a vida de pessoas lá fora, pode até usar, mas é difícil, porque se Ele acha um, Ele vai fazer questão de usar esse um. Aí você vê a Bíblia falando sobre Balaão, que Deus usa a jumenta para falar com Balaão. Por que Deus usou a jumenta para falar com Balaão? Porque não tinha ninguém. Essa é a verdade. Porque se existisse um profeta cheio da presença do Senhor, Deus ia mandar o profeta. Por que você acha que Deus, Ele manda Natan falar com Davi? Porque Natan era um homem cheio da presença de Deus. E Davi era um homem temido. A própria Bíblia diz que ele não construiu o templo do Senhor porque as suas mãos eram sujas de sangue, porque Davi era um homem de guerra. Davi já havia matado muita gente, muito inimigo do Senhor. E ali, muitas vezes as pessoas ficavam assim: não, mas como que eu vou falar com Davi? Como que eu vou chegar a Davi e falar com ele? Aí Deus vai e olha para Natan, um homem cheio da presença de Deus, e fala: é você, Natan, que vai lá. E aí Natan, sem medo, chega e aponta o dedo na cara do rei e diz: você é esse adúltero, você é esse homem errado. Deus usa, irmãos, quem é insistente com Ele. Deus usa quem se destaca no meio da multidão.
A insistência e a perseverança, irmãos, faz com que nós venhamos a nos destacar no meio desse mundo. Você acha que Deus te escolheu por acaso? Você acha que Deus estava sem fazer nada lá no altar dele e olhou para baixo e falou: peraí que eu vou chamar a irmã Satoshi, peraí que eu vou chamar a Daniela, peraí que eu vou chamar o guerreiro. Você acha que foi desse jeito que Deus fez? Alguma coisa você fez para chamar a atenção de Deus. Alguma coisa, irmãos, moveu o coração de Deus quando Ele olhou para você. E esse é o tema dessa pregação. O que Deus vê quando te vê. O que Deus vê quando Ele te vê. Quando Jesus olhou ali para Pedro e André, seu irmão, eles viram algo que chamaram a sua atenção, que o fez o chamá-lo para essa grande obra. No verso de número 19 ele diz: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você destacarem no meio daquela multidão, Jesus faz a eles ali uma promessa: venham após mim, eu vi em vocês o seu potencial, e eu quero usar a sua vida para fazer uma grande obra nessa terra. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus, Ele não se atenta a muitas vezes àquilo que eu sei, ao tanto de Bíblia que eu sei, ao tanto de oração que eu faço. Deus, Ele se atenta quando eu tenho um coração disposto. Porque não adianta conhecer a Bíblia, não adianta orar tantas horas por dia e não ter intimidade com Ele, não ter um coração disposto a se render a Ele. Não adianta nada. A própria Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica. Então eu vejo, irmãos, que o que chama a atenção de Deus não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu posso fazer, é quando eu me disponho. Porque quando eu me disponho, o Senhor ele vai trabalhar na minha vida, e aquilo que muitas vezes eu achava que era certo, Deus, o Espírito Santo vai me convencer que não era. Eu vejo isso muito nítido na vida de Paulo. Paulo ele era um fariseu. Paulo ele era um conhecedor das Escrituras. Paulo conhecia as Escrituras mais do que ninguém. E de repente, do nada, em Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele considerava tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele havia aprendido como refúgio, tudo aquilo que ele tinha como refúgio, como esterco, pelo conhecimento de Cristo. Por quê? Porque Jesus mostrou para ele que tudo aquilo que ele tinha aprendido da forma errada. Mas ele se dispôs e Deus fez uma grande obra na sua vida. Irmãos, o maior evangelista que já houve na história da humanidade, tirando Jesus da Bíblia, foi Paulo. Não houve ninguém como ele. Não houve ninguém tão ousado como aquele homem foi. Não existiu ninguém que quis fazer uma obra tão tremenda como aquele homem desejou fazer no seu coração. Mas tudo porque ele se entregou, tudo porque ele acreditou, tudo porque ele confiou. Então, irmãos, eu vejo que Deus vê o nosso potencial. E quando eu me rendo, é Deus que faz a obra. E a glória é para Ele. Porque nós vemos hoje em dia tantas pessoas cavando suas próprias covas, se enterrando nas próprias sepulturas que têm aberto, porque querem a glória para si, e a glória é dele. Isaías 42:8 me garante isso, que a glória é dele e ele não divide com outrem. Então, quando eu faço para a glória, o Senhor me exalta nesta terra, mas quando eu faço para me exaltar, o Senhor me abate. Essa é a realidade, não tem para onde correr. E o que Deus vê quando Ele te olha? O chamado era: vocês são pescadores, mas agora eu quero fazer de vocês pescadores de homens, ganhadores de alma. O chamado era, irmãos, para não ser a estrela da noite. Não era para ser o melhor pescador da Galileia. Não era esse. Não era. O chamado não era para ser melhor que ninguém. O chamado era para deixar a sua vida e se preocupar com os outros.
O chamado era esse. Assim como o evangelista Robertinho disse ontem aqui. Eles tinham suas famílias. Eles tinham que levar seu alimento para casa. Eles tinham que levar alguma provisão para dentro de casa. Mas quando Jesus ele fez esse chamado, Jesus ele disse: cara, só se entrega a mim, que o resto eu vou fazer. Só se rende a mim, porque você vai ver que a provisão vai chegar lá no teu barraco. Se entrega para mim, que você vê que nada mais vai te faltar. E aí você vê a história desses homens, você vê eles mendigando pão? Nunca. Vocês veem ele precisando de alguma coisa? Nunca. Porque seguindo ao Senhor Jesus, ele supriu todas as suas necessidades até o último dia. O chamado era esse: deixar sua vida para se preocupar com outros. Aí a Bíblia diz no verso de número 20 que prontamente eles deixam as suas redes e começam a seguir a Jesus. Eles aceitam o chamado. Muitas vezes, irmãos, nós insistimos tanto e tanto e tanto em coisas que não vão nos levar a lugar algum. Era isso que Jesus ele falava muito forte no meu coração. Nós insistimos tanto em coisas, nós resistimos ao chamado de Jesus, nós insistimos em tantas outras coisas que não nos levam a nada. Perdemos o nosso tempo quando negligenciamos a obra do Senhor. Essa é a verdade. Você já imaginou se Pedro e André tivessem negligenciado o chamado de Cristo? Se não existisse a morte, até hoje eles estavam pescando no mar da Galileia, passando necessidade, passando aperto, passando o mês inteiro, muitas vezes sem pegar nada durante a semana, e passando o mês inteiro só arrecadando dívidas. Mas eles aceitaram o chamado de Cristo. Eles deram ouvido, deram crédito à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, garante que eles não tiveram mais necessidade de coisa alguma. Eles aceitaram o chamado. E muitas vezes, irmãos, Deus fala muito forte no meu coração. Muitas vezes nós resistimos. Muitas vezes nós insistimos em coisas que não nos levam a lugar algum. Que não nos levam a um crescimento. Que não nos levam a ter mais intimidade com Ele. E aí o que acontece? Nós padecemos. Nós vamos ficando para trás. Aí muitas vezes você vai falar assim: ah, pastor, por que o fulano chegou na igreja e já está fazendo alguma coisa e eu não estou? Porque negligenciou a obra do Senhor. Irmãos, quando eu me converti em 98, o pastor falava assim: eu vou limpar a igreja. Opa, pastor, que dia que é? Até coisa que não tinha nada a ver com a igreja. Uma vez o pastor falou: vou ter que fazer uma faxina lá em casa. Que dia que é a faxina lá na tua casa que eu estou lá? Tinha vez que eu chegava no estacionamento, eu ficava esperando ele chegar para poder ajudar, porque eu sabia que ele levava algumas coisas, e ali eu pegava a pasta dele, pegava a Bíblia e ia levando. Ele falou: não, peraí, não precisa não. Não, pastor, eu quero fazer algo por ti. Eu quero ser útil, eu quero ser alguém que faça alguma coisa por você nessa terra. E ali eu honrava ele de todas as formas. E hoje eu estou aqui, por quê? Porque eu plantei lá atrás. Então, se eu quero receber algo, eu tenho que fazer algo. Se eu quero me destacar no meio da multidão, eu tenho que fazer algo que chame a atenção do Senhor e não negligenciar o seu chamado. Em nome do Senhor Jesus, mas você sabia que muitas vezes nós mesmos atrasamos a nossa vida? Ah, pastor, eu não, estou lutando aí para ser alguém na vida. Quando a gente negligencia a obra do Senhor, a gente se atrasa. É a mesma coisa a gente dar um passo para frente e dois para trás. E aí a gente vai ficando, a gente vai padecendo. Irmãos, cada dia que eu luto com Deus, eu fico para trás. Cada dia que eu luto com Deus, eu vou ficando. E a Bíblia diz, irmãos, que a obra ela não para, que a missão não para. A Bíblia diz que Jesus ele chama aqueles homens e aqueles homens se dispõem. Graças a Deus por isso. Mas se aqueles homens não se tivesse disposto no seu coração em servir ao Senhor, eu tenho certeza que Deus iria chamar outros. E uma coisa que eu aprendo é que ninguém pode tomar o meu lugar.
Uma das coisas que eu oro sempre ao Senhor e falo, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Eu sempre oro ao Senhor e falo: Senhor, os últimos serão os últimos, porque ninguém vai tomar o meu lugar. Porque quando eu deixo, irmãos, eu vou ficando para trás. Mas quando eu faço, ninguém pode roubar aquilo que Deus me deu. Ninguém pode tomar a posição que Deus me deu. Aí eu vejo, irmãos, que cada dia que eu luto com Deus, eu fico para trás. E Ele chama aqueles homens: vinde a mim, e vos farei pescadores de homens. E ali a Bíblia diz no verso 21 que Jesus anda mais um pouco, Ele encontra mais 2 homens: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco ali consertando as suas redes. Aí aqui eu aprendo mais uma coisa, irmãos, que Jesus andando mais um pouco, Ele vê mais 2 pessoas que não desistiram. A Bíblia diz que eles estavam consertando as suas redes. A Bíblia diz que eles não foram embora. A Bíblia diz que eles não estavam ali com sua rede toda embolada no canto, e ali conversando, passando o seu tempo. Alguém aqui já foi pescar? Quantas vezes depois da pescaria você limpou seus equipamentos e deixou tudo pronto para a próxima vez? Nunca. A gente sempre tem aquele costume: chegar, joga na mochila e vamos embora e fica para trás. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens, eles estavam consertando suas redes. Se você for observar a maioria dos pescadores que pescam com redes, eles pegam, recolhem a sua rede, levam para sua casa, e ali eles vão, almoçam, descansam. Aí lá pela tardezinha eles amarram ali um pedaço numa árvore, estica a rede para poder sair costurando a rede que estava cortada. E muitas vezes nem no dia ele faz no outro dia. Mas aí eu vejo que Jesus olhou para aqueles homens e eles também se destacaram, porque eles não desistiram. Enquanto Pedro e André estavam ali perseverando, irmão, muitos outros haviam desistido, muitos outros tinham ido embora. Mas eu creio que Pedro e André estavam ali, Tiago e João estavam ali, traçando a sua rede, arrumando ali os buracos que haviam na sua rede. E eu vejo que assim como Pedro e André estavam ali no mar, pescando com suas redes, se Pedro jogasse e falasse: peguei, eu tenho certeza que Tiago e João também iam correr ali com sua rede e iam lançar para tentar pegar alguma coisa. Porque pescador tudo é assim. Engraçado que quando você está pescando, você joga num lugar e pega um peixe, todo mundo joga naquele lugar, porque pensa que o peixe só está lá naquele lugar, e todo mundo joga lá. Aí ninguém pega nada, termina espantando o peixe. Aí você joga para o outro e pega um peixe, aí todo mundo joga lá também. Eu acredito que seria assim na vida desses homens também. A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam se dedicando ao que estavam fazendo. Então eu vejo na vida de Pedro e André que eles insistiam, eles tinham perseverança. E na vida de Tiago e João, eles estavam ali se dedicando à sua profissão, eles estavam dedicando àquilo que eles iriam fazer no dia de amanhã. Aí eu vejo, irmãos, que mesmo não pegando nada naquele dia, eles não deixaram de arrumar depois. Eles estavam se preparando. E a preparação, irmãos, chama a atenção de Cristo. A preparação, ela chama a atenção de Jesus. Tenho certeza que quando você dobra o seu joelho lá na sua casa, tenho certeza que quando você abre a palavra de Deus, quando você começa a falar com Deus ali, o Senhor, Ele faz questão de se levantar do seu trono e olhar assim para baixo só para te ver. Porque você está se preparando. Você pode até dizer: Senhor, eu sei que não pode ser agora, mas um dia vai acontecer. E quando esse dia chegar, eu preciso estar preparado. E isso chama a atenção do Senhor, irmãos. E a Bíblia diz que de imediato, no verso 22, de imediato eles deixam o barco do seu pai e o seguem. Jesus os chama e de imediato eles deixam tudo para seguir a Jesus. Irmãos, a decisão de seguir a Cristo tem que ser imediata. A nossa reação diante do chamado tem que ser instantânea. Você sabia disso? Porque muitas vezes quando eu falo: Senhor, eis-me aqui, é só isso que o Senhor Ele quer. Porque é Ele quem te vai capacitar, é Ele quem vai te espaldar, é Ele quem vai te levantar, é Ele quem vai fazer todas as coisas. Então a nossa reação tem que ser imediata, a nossa decisão de seguir a Cristo tem que ser imediata. Sabe por quê? Porque, como eu sempre digo na igreja, porque decisões mudam destinos.
A decisão que eu tomo agora com Cristo, Ele vai mudar toda a minha história. Não é assim, eu vou tomar uma decisão e daqui uma semana Deus vai ver o que Ele vai fazer comigo. Não. Quando eu falo, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho meus erros, Senhor, mas eis-me aqui. Aí Deus, Ele se encarrega de tudo, irmãos, em mudar e transformar toda a minha vida. Tem gente que pensa assim, quando eu for transformado, eu vou me render ao Senhor. Eu tenho um cunhado lá que ele fuma e diz que ele sempre faz assim, não, quando eu parar de fumar, eu vou me render ao Senhor. Eu falei, se rende agora! Porque daí a vontade de fumar vai passar. Se rende agora, porque a vontade de se prostituir, a vontade de fazer alguma coisa ilícita vai passar. É só isso. Não é da minha força. Muitos interpretam errado o texto de Jeremias 17, que diz, maldito o homem que confia no homem. Não é maldito eu que confio no Robertinho, não é maldito eu que confio no James, não é isso. A Bíblia diz aquele que confia em si mesmo. Os erros do passado, irmão, se dependesse de mim, até hoje eu os cometi. Porque o pecado agrada a carne, o pecado alimenta a carne. Mas o dia em que eu fui para Cristo, eu não fiquei pensando, deixa eu terminar de pecar, deixa eu parar de pecar, que eu vou me render a Cristo. Eu falei, Deus, estou aqui, sou sujo, sou pecador, fiz tantas coisas horríveis nessa terra, mas eu estou aqui, Senhor, se tu quiser me usar. Aí Deus, Ele vai trabalhando, é um processo. Aí cada dia Ele vai lapidando, aí dói um pouco aqui, quebra ali do outro lado, vai lapidando, 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 até que se torne algo que Ele possa colocar na vitrine. E a Bíblia diz, irmãos, que assim começa o chamado. Assim começa o chamado para a grande missão. Jesus chama para enviar. E aí do verso 23 ao 25 ele diz, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do rio Jordão. Então a Bíblia diz que Jesus, Ele chama aqueles homens, os ensina. Presta atenção no que eu vou fazer aí, gente, porque daqui a um tempo é vocês que vão ter que fazer. Trazer um enfermo em nome do meu Pai que está no céu. Eu ordeno, seja curado. Aquele enfermo era curado e as pessoas olhavam ali e se espantavam. E Jesus vai aprendendo, porque daqui a pouco é vocês, daqui a pouco eu vou subir para o céu, daqui a pouco é com vocês. E Jesus ensinava a fazer, irmãos, e cada dia era um aprendizado diferente, cada dia uma experiência nova, cada dia realmente eles observaram que deixar as redes para trás foi um passo muito importante para as suas vidas. E assim é a história. E agora eu quero ministrar na tua vida aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, Deus continua procurando homens e mulheres para dar continuidade a essa grande missão que Ele iniciou. Hoje nós não aprendemos diretamente com Jesus. Hoje nós aprendemos diretamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus conosco. É o Deus Emanuel dos nossos dias. Aquele que habita dentro de mim, aquele que me ensina todas as coisas. Aí eu olho a história, eu vejo a palavra do Senhor falando que Jesus Ele curou, que Jesus Ele libertou, que Jesus Ele transformou. E nisso tudo o Espírito Santo vai falando para mim, olha aqui, abençoado, e vai aprendendo, porque eu quero usar a tua vida também, assim como eu usei a de Cristo e usei a vida dos discípulos. A missão, irmãos, ainda não acabou. Jesus somente ensinou como fazer. Ele só deu o primeiro passo e deixou para que o ser humano desse continuidade à sua grande obra. Deus quer que você tenha participação, meu irmão, nessa grande missão.
Olha aí para o teu vizinho e diz: Deus quer que você tenha participação nessa obra. Deus continua andando, procurando homens, mulheres que se destacam dentre a multidão. E para que Deus procura? A quem Deus procura? Deus procura aqueles, irmãos, que abrem mão de suas vidas para se dedicar à sua obra. Deus sabe que você precisa trabalhar. Deus sabe que você precisa levar o teu sustento para casa. Deus sabe que você precisa conquistar muitas coisas nessa terra. Mas com os discípulos, irmãos, como eu falei no início, os discípulos, eles também sabiam que tinham que levar um alimento para casa. Os discípulos sabiam que eles tinham que pagar conta no final do mês. E eles se dispuseram de uma forma tal que o Senhor se responsabilizou pelas suas vidas e nada faltou a eles. Deus continua agindo da mesma forma. Deus continua agindo do mesmo jeito que ele agiu com os seus discípulos. Deus só espera, irmãos, que nós venhamos a ter um coração disposto. Só. Pessoas que não querem mais viver para si. Pessoas que querem deixar suas redes. Sabe o que isso aqui significa? Deixar tudo aquilo que prende para trás e ter uma nova vida. Uma nova vida. Eu te pergunto nessa manhã, você está feliz com a vidinha que você está levando? Está feliz do jeito que está? Eu falo para Deus cada dia: Deus, eu sei que tem mais. Eu sei que tu pode mais, Jesus. E eu não estou feliz do jeito que eu estou. Todo mundo sabe, passei um tempo enfermo, mais de 3 meses enfermo. Até hoje, aqui a minha coluna dói, a bacia dói, a perna dói, o dedo do pé esquerdo ainda está formigando, meio dormente. Mas eu falo: Deus, eu sei que um dia isso vai passar. Eu não entrego os tontos, eu não entrego. Já mais de 3 meses sem trabalhar. Tinha um serviço em Taguatinga que eu tinha feito todo mês, a mulher parcelou um pouco e era o suficiente para pagar as nossas contas. Aí o dinheiro que a mulher tinha para dar acabou. Aí saiu o auxílio emergencial, minha esposa pegou e pagando as contas com o auxílio emergencial. Deus tem suprido todas as coisas. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Largar as redes, deixar tudo para trás que nos impede, que nos prende, para ter uma nova vida, para ter experiências sobrenaturais, para vivermos a plenitude de Cristo nessa terra. Tem muita gente que pensa assim: o pastor ficou esse tempo todinho doente, até o dia da igreja. Bom, graças a Deus, a gente tem que se virar para pagar. E Deus tem honrado a nossa fé. Fui fazer os exames quando estava doente. Raio-X, ressonância, exame de sangue, exame da cabeça, exame, tudo quanto era exame. Eu olhei para Deus e falei: Deus, não tem nada não. Aí de repente um chega e fala: toma esse dinheiro aqui, 500 conto. Aí o outro chega: toma aqui também 700 conto. O outro chega e fala assim: vai lá e faz o raio-x que eu vou acertar lá com o cara. Aí o outro chega com 800 e dá, o outro chega com tanto e dá. Quando a gente soma tudo, dá o valor exato. Como é que pode? Irmãos, Deus é o maior matemático que existe nessa terra. Deus é tremendo. E Deus, irmãos, quer que você tenha novas experiências, que você viva o sobrenatural, que você tenha experiências que levam a entender a sua plenitude. Não insista naquilo que não soma na tua vida. Não insista, não perca o seu tempo com aquilo que não vai te levar a lugar algum. Como eu disse, se não existisse a morte, talvez Pedro, André, Tiago e João até hoje estaria lá na mesmice, jogando suas redes e não pegando nada para sua vergonha. Mas se tornaram discípulos, homens cheios da presença do Senhor nessa terra.
Homens, irmãos, que foram levados à presença de presidentes, de governadores, e não saíram de lá envergonhados. O próprio Jesus ele disse: olha, vocês não se preocupam com o que vocês vão te falar, não, porque na hora o meu Espírito vai encher a vida de vocês, e vocês vão falar coisas que até vocês irão se surpreender com o que vocês vão falar. Deus sabe que você precisa trabalhar, Deus sabe que você precisa estudar, Deus sabe que você precisa de todas as coisas, assim como Ele diz em Mateus capítulo 6. Mas não deixe isso ser o maior foco na sua vida. Insista naquilo que é eterno e Deus vai prosperar naquilo que é passageiro. Insista naquilo que é eterno e Deus vai fazer você prosperar naquilo que é passageiro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus viu na vida daqueles homens a insistência, a perseverança, a preparação. Mas o que fez toda a diferença na história desses homens não foi porque eles eram insistentes, porque eles eram perseverantes, porque eles estavam ali se preparando. O que mais me chama a atenção e o que mudou toda a história da vida daqueles homens é que eles deixaram tudo e obedeceram. Deixaram tudo e obedeceram. Você pode até ser insistente, perseverar, se preparar, mas se no teu coração não existir um coração disposto, se você não decidir, tiver um coração disposto a deixar as redes para trás, aquilo que te prende, nada vai adiantar. Você vai morrer insistindo, você vai morrer se preparando, você vai morrer perseverando, mas você não vai chegar a lugar algum se o teu coração não existir um coração disposto a obedecer. Deixe suas redes nessa manhã, largue tudo que te prende, tenha um coração disposto a segui-lo imediatamente. Não fique pensando assim: amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu sigo a Jesus. Eu vou deixar de pecar hoje à tarde, pastor, e amanhã eu entrego a minha vida a Cristo. Não pense assim, não. Ah, pastor, o pecado é tão bom, eu vou praticar só mais uma vez, aí depois eu me entrego. Não faça isso, não. Se entrega agora, se rende agora. Deixa as redes para trás agora. Deus procura corações dispostos hoje, porque Ele tem pressa. Ele tem pressa. Mateus capítulo de número 24. Irmãos, tudo que está escrito está se cumprindo. E de uma forma absurda. Cada dia que a gente olha o noticiário, a gente se espanta. Aí no outro dia você olha o noticiário, você se espanta mais ainda em ver a velocidade com que os fatos têm se cumprido. Aí você pensa assim: será que Jesus estava só jogando palavras para lá? Um dia os discípulos chegaram a Jesus e disseram a Ele: dai-nos um sinal do fim, Senhor. Aí Jesus ele disse assim: vocês não olham para o céu? Deu um azulzinho, não vai chover, então não precisa levar guarda-chuva, não precisa colocar um agasalho, não precisa nada. Mas quando vocês veem que está nublado, vai chover, eu vou ter que levar uma roupa a mais porque eu posso me molhar, vou levar um guarda-chuva para me proteger. E Jesus ele disse isso: vocês observam e sabem, vocês olham e veem o que vai acontecer, está tudo aqui. Olhem para isso e tirem as suas próprias conclusões. Deus tem pressa e Deus ele tem procurado pessoas dispostas a deixar a sua vida para viver na vontade do Senhor. E será que Ele pode achar em você hoje um coração disposto a segui-lo? Será que Ele pode achar em você hoje um coração disposto a deixar as redes para trás, deixar as suas vontades, os seus desejos, deixar as suas ansiedades para fazer aquilo que Ele quer que você faça? O que Ele vê quando te vê?
Como eu disse, irmãos, a insistência, a perseverança e o preparo é bom, mas o que Deus viu de diferente naqueles homens era que eles tinham um coração disposto a segui-lo imediatamente, e isso fez toda a diferença. Aí a Bíblia diz que a palavra se cumpre. Atos, capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro ali, cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz aqui no capítulo 2, no versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. Atos capítulo 4, no verso de número 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000 almas. Jesus mentiu para ele. Jesus mentiu para ele. O que foi que Jesus ele disse? No verso de número 14: vinde a mim, e a partir de agora você não vai perder seu tempo mais jogando rede, puxando rede vazia. Eu vou fazer de você um pescador de homens, um ganhador de almas. A palavra se cumpriu. Irmãos, e a palavra que o Senhor tem para a tua vida vai se cumprir também se você se dispor. Se coloque de pé nessa manhã. Em nome de Jesus, o que Ele vê quando te vê? Será que esse Deus, aquela palavra de João capítulo 4, a partir do verso de número 23, que diz que Deus é Espírito, e que Deus ele tem procurado aqueles que verdadeiramente o adoram. Será que se Deus olhar nesse momento, 11h25 da manhã do dia 19 de julho de 2020, o que Ele vai achar? O que Ele vai achar quando Ele olhar para a terra? Será que Ele vai achar homens e mulheres dispostos a segui-lo imediatamente, a deixar as suas redes para trás? Ou será que Ele vai achar muita gente enroscada nas suas próprias redes? O que Ele vê quando te vê? Irmãos, em nome de Jesus, o meu desejo é, quando Ele olhar para essa terra, Ele possa olhar e encontrar corações dispostos. Ele possa encontrar homens e mulheres com seu coração aberto, dispostos a deixar tudo para trás o que os prende, a acreditar na sua palavra. Você sabia que muitos cristãos têm padecido porque não têm acreditado na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Ele vai estar comigo todos os dias, e se Ele estiver comigo todos os dias, isso é o que importa. A enfermidade pode vir, que venha, eu vou lutar e vou vencer. A dificuldade vai vir, que venha, eu vou lutar e vou vencer, porque tudo que eu preciso nessa terra é a presença do Senhor comigo. Em nome de Jesus, se você tem esse desejo de largar as redes para trás, se você tem esse desejo, essa vontade de participar dessa grande missão que o Senhor tem aqui na terra, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração aí. Se você quiser, você se ajoelhe, fique à vontade e comece a falar para o Senhor: Senhor, eu quero largar as redes, eu quero largar aquilo que me prende, eu quero deixar para trás, Senhor, tudo aquilo que não importa, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado o meu foco, e que a partir de hoje, Deus, eu quero, em nome do Senhor Jesus, ser um discípulo teu.